você, bem-vindo ao Ping Podcast, o seu podcast de empreendedorismo e outras cositas mais. Estamos recebendo hoje aqui o João Marcial da Marrocha. Marrocha é uma empresa, vai bem no início, mas que vem com um propósito muito interessante. Mas deixa o João explicar isso pra gente. João, tá contigo. Bom, Paulo, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar aqui contando um pouquinho da nossa história e que sirva de inspiração, né, para muita gente que tem vontade de começar e passe por todas as dificuldades que eu passei, todo mundo passa, né, e saiba que uma hora dá certo. Então, João, que sirva de inspiração. Um prazer recebê-lo, eu tenho certeza que vai servir de inspiração. Eu já conheço um pouco da história, para quem não sabe, deixa você falar, né? Mas tem um pouco a ver com o começo aí, o início da sua trajetória mesmo, a VB Cristais, que a gente já entrevistou aqui, né? E conta um pouco então lá do início pra gente, como foi como você começou a sua carreira até vir com essa ideia do Marrocha. Bom, Paulo, para conhecer um pouquinho da história da Marrocha, precisa primeiramente conhecer a minha trajetória, né? Da onde surgiu a vontade de querer empreender, de montar um negócio. Ela veio desde já muito novo, né? Nos meus 9, 10 anos eu já imaginava, e depois com a experiência, inclusive o que meu pai sempre fazia era colocar metas. Você quer um computador, você precisa passar de ano. Você quer uma bicicleta, você precisa fazer tal coisa. Então, meu pai sempre fazia isso. Inclusive, meu pai gostava muito de pescar. Entendi. Gostava muito de pescar, então ele trazia o peixe para casa e como assim, às vezes era muito peixe, e ele falava, olha, limpa o peixe e você mesmo vende. E eu ali com meus 10 anos de idade, eu já limpava o peixe e separava tudo ali por quilo e vendia. Eu tenho um caderninho até hoje de anotação do pessoal que devia, quem tinha que pagar, quem não tinha. E aí quando você tinha aquele retorno ali financeiro e também os resultados vinham, e aí aquilo dali começava a me fascinar. Falei, poxa vida, isso funciona, e aquilo ficou gravado. A gente pode falar que você foi empreendedor já aos 9 anos de idade. Sim. 9 a 10 anos de idade. Sim, inconscientemente, sim. Não sabia o que era uma empresa, não tinha noção, mas aquilo ali era uma coisa gostosa, eu queria aquilo dali. E seu pai te dando gás. Vai lá, João. Como ele te chamava? Seu pai? O meu pai, o Antônio. Eu perdi meu pai no ano passado. Oh, que pena. Mas como ele te chamava? Meu pai me chamava de... Sempre tem um apelido, né? Não, Marcial mesmo. Marcial? Marcial. Que interessante. O pessoal de casa tinha... Meu irmão, né, quando era pequenininho, chamava de Tetel. Vocês eram em quantos? Vocês são em quantos irmãos? E nós somos em 4 irmãos hoje. Mas continua a história então. Vai vendendo peixe. Isso daí foi lá atrás, quando eu tinha meus 10, 11 anos de idade. E aí aquela vontade muito grande de trabalhar. Uma coisa que eu admirava muito era trabalho. Quem trabalhava, gostava de trabalhar, era quem eu gostava de me espelhar. E eu sempre quis muito ter uma rotina de trabalho. Então, assim, com uns 14, 15 anos de idade, eu procurei trabalhei de servente de pedreiro, ajudante de vidraceiro, um amigo meu. E a coisa que eu mais gostava era chegar em casa sujo. Então, assim, às vezes eu não me sujava trabalhando, eu pegava, dava um jeito de me sujar para chegar em casa sujo, para dar orgulho. Então eu fazia isso. Que bom isso, né? E aí com meus 16, 17 anos, veio a minha primeira oportunidade, que foi um primo meu. Hoje ele mora lá em Santa Catarina. Ele trabalhava no Lava Jato, era arrendado um Lava Jato, aqui no Campo dos Amarais. E aí ele me chamou para trabalhar com ele, para a gente administrar o Lava Jato. Era eu e ele, mais um senhor. Que idade você tinha já nessa época? Eu tinha uns 16, 17 anos. 16 anos. E aí fui lavar caminhão, carreta, no posto de gasolina. Entendi. E ali aquela vontade de organizar, de fazer funcionar, e todo dia lidando com dinheiro, separando, cada um recebe o seu, e foi indo. Fiquei mais ou menos um ano e pouquinho nesse ramo. E aí, dentro de um posto de gasolina, veio minha outra oportunidade, que foi o gerente do posto, João Barrichello, na época, foi... Eu tive vários mentores ao longo da minha vida, e tenho ainda, até hoje, né? Nessa trajetória, e o João Barrichello, ele foi um mentor na época, o gerente do posto, e ele me ensinou bastante sobre confiança e você tá ali, bater em cima, né? E aí ele me deu a oportunidade de
e trabalhar de frentista no posto. Só que eu tinha 17 anos, nem habilitação eu tinha, então assim, a confiança que ele me dava de você pegar, fazer um pagamento no banco com valores altos, a moto sem habilitação e a moto dele, e aquilo dali foi me fascinando, né? Até no posto de gasolina, conhecia bastante empresários, do ramo ali, inclusive no Ceasa, bastante empresário, e eu admirava muito aquilo. Eu falava, poxa, um dia eu quero ser desse jeito. Entendi. Inclusive, uma parte, quando eu trabalhava de lavador, eu via o pessoal chegava limpinho, tudo, eu falava, poxa, um dia eu quero trabalhar desse jeito. Aí você já queria trabalhar limpo. Tudo sujo de graxa, meu sonho era trabalhar limpo. Olha que legal. E aí eu tive ali, né, o pessoal me dava muita confiança, trabalhei acho que uns 2, 3 anos, e aí a trajetória começou, aí a coisa começou a ficar séria. Quando o pessoal ficava na cabeça, você tem que fazer um curso, você tem que ser um profissional, você tem que ser um técnico, você tem que fazer um Senai, para você ter uma casa, você tem que se especializar, e tudo aquilo foi me enchendo, eu falei, eu preciso procurar alguma coisa. Entendi. E aí, o que eu gostava de fazer? Tava no posto de gasolina, eu gostava de carro. Tá. Eu falei, poxa, eu quero ser mecânico, mas eu não quero ser mecânico de carro, é muito, não desmerecendo a profissão, mas eu quero algo mais, Entendi. Eu quero algo maior. Eu falei, eu quero ser mecânico de avião. De avião? De avião. Que louco. E aí eu fui procurar ser mecânico de avião. Entrei. Tem curso de mecânica de avião? Tem curso de mecânico de avião. Entrei por curso de mecânico de avião, fazia nos final de semana, trabalhava durante a semana, final de semana fazia, e aquilo ali foi me fascinando cada vez mais. E trabalhando, aí no próprio curso eu fui fazer inglês para poder entender. Você fez em que escola? O que foi? Na Fly Center. Fly Center. Fly Center. Hoje ela tá ali Que próxima legal. à Barão de Itapura. Inclusive eles faziam propaganda, eu lembro disso, eu sempre ouvia na rádio. Fly Center. O Tomás, ele foi meu segundo bacana. mentor e fez uma diferença muito grande na minha carreira. Que bacana. Tomás, Rosângela. E aí eu fui fazer o curso de mecânico. Tá. E durante o curso, já finalizando, já estava uns 3 anos, eu estava finalizando um módulo, o Tomás, o dono da escola, ele passou no posto de gasolina que eu trabalhava, lembro até hoje, estava na bomba de combustível. Ele E parou você assim, continua falou de assim, frentista fazendo o curso de mecânico de avião? Fazendo o curso de mecânico de avião. E vivendo aquela coisa nova, aquela coisa bem intensa, muita amizade ali com o pessoal da aviação, tinha muitos amigos mecânicos, a gente se divertia muito, porque a gente queria inventar, mexer com motor, fazer isso. Até os carros também era cobaia, os nossos carros, que eu já tinha, naquela época eu já tinha carro, então a gente encostava e ficava mexendo. Entendi. E aí o Tomás passou no posto de gasolina, falou assim, João, vem trabalhar comigo. E aí eu fui conversar com ele assim, uma coisa rápida, ele falou assim, quanto você ganha? Aí eu falei pra ele, ele falou assim, eu cubro quanto você ganha aqui, pode conversar com o seu gerente lá e você vem trabalhar pra mim. Então, assim, foi a primeira decisão grande que eu tomei na minha vida, que eu nem pedi opinião para ninguém. Eu tomei uma decisão ali individual e conversei com o gerente do posto, o João Barrichello, ele falou, não, você tem que seguir mesmo a tua carreira, você só está no início, pode ir. E aí eu fui trabalhar com o Tomás. Que legal. Na escola? Na escola. Na escola. Na escola. Quando eu fui trabalhar com o Tomás na escola, eu descobri que depois, analisando, eu nunca mais trabalhei na minha vida depois daquele dia. Eu tinha trabalhado no posto de gasolina. Entendi. Daquele dia pra cá, ali eu tava com uns 17, 18 anos, acho que uns 18. Aí de lá pra cá eu nunca mais trabalhei. Porque ali eu comecei a entrar numa faculdade de vida mesmo, assim, de profissional e também pessoal, né? Porque eu trabalhava no posto de gasolina, sujo de graxa. E aí, de repente, eu tava numa escola onde você trabalhava limpinho, e aí, no meio do expediente, ele chegava e falava assim, olha, vamos ali, a gente fazia uma reunião, e aí, muitas das vezes, ele pegava um livro e falava assim, João, você vai ler esse livro, na sexta-feira você me apresenta um resumo. Então, assim, eu comecei a entrar eu não ia trabalhar, eu ia... se aperfeiçoar? Me aperfeiçoar. Então, ele tinha muito isso, a Rosângela, num atendimento de vendas mesmo, na escola. A Rosângela, eu lembro que ela falava assim, não, o próximo você atende. E ela ficava do lado. E eu ficava ali nervoso, atendendo o telefone, passando as informações. E ela só de olho em você. E ela só de olho. Na hora que desligava, ela falava, olha, isso, você tem que melhorar isso. E na hora eu ficava nervoso. E muitos que estavam ali, às vezes tinha um pessoal que vendia e tal, não gostava, assim, às vezes não gostava. E eu gostava porque eu falava, poxa, isso está me agregando. Entendi. Até chegou num ponto que aquilo ali foi começando a ficar à vontade. E eu comecei a gostar. Entendi.
E aí eu passei a ser o coordenador da escola. E ali a responsabilidade aumentou, porque eu tinha que contratar professores. Eu convivi com muita gente da aviação, inclusive Carol Mandato, que hoje é a esposa, né, de um dos donos da Azul, que era o dono da Trip. A Carol trabalhava comigo na época. E ali eu aprendi muito. E aí aquilo dali foi me elevando de um ponto que foi aumentando cada vez mais a vontade de ter a empresa. E aí, você não chegou a trabalhar como mecânico, então? Não, porque você não deu tempo. Você foi para a coordenação do curso. Não deu tempo porque eu fui para a coordenação do curso, ali eu fui viver um mundo diferente, totalmente desconhecido. Inclusive, o que me impactou muito foi quando eu comecei a conviver e ali eu entrei num outro patamar, quando eu comecei a entender e conviver com empresários, inclusive os maiores de Campinas, o seu João Farias, rei do café, e eu comecei a ver esse pessoal ali dentro do aeroporto, e o Tomás, na época, era piloto dele, o Xande Negrão da Medley, e era uma dimensão tão grande assim, eu falava, poxa, eu tinha uma ideia do que era uma empresa, do que ser um empresário, e agora aqui o negócio mudou, não tem fim. Totalmente. Aqui mudou totalmente. O seu João, tive poucas oportunidades de estar com ele ali, mas assim, uma ou duas vezes que eu tive pessoalmente com ele, assim, juntos, conversando, foi muito intenso. Quem eu convivi muito e eu vivi muito isso foi o Tomás. O Tomás, que é o dono da escola. Da escola, da Fly Center. Então, assim, era diariamente, todo dia era um teste novo, era um desafio novo e todo dia você tinha que crescer. E pelo que eu senti, ele era desafiador, né? Ele era desafiador. Interessante pelo processo que ele fez com você. E era legal porque a gente até comparava, na época, era o que estava no auge, era o programa do Roberto Justus lá, o Aprendiz. Então a gente comparava muito, falava, não é possível, deve ser o... Então assim, eu acho que ele assistiu muito, então. Mas é o jeito dele, viu? Um cara pra cima, assim, é um cara que ele era muito ousado. Ele era muito ousado. Então isso foi uma característica também que me chamou bastante atenção. Entendi. A ousadia dele, assim, de querer falar, vou comprar um avião e colocar aqui dentro pro pessoal entrar, para poder conhecer como é que é um avião dentro. Vou lá no aeroporto, vou pegar um avião da Varig que tá com uma turbina desativada e vou negociar e vou comprar e vou trazer. Ele ia lá e comprava e trazia e colocava uma turbina na sala. Então, assim, era um cara que era fora do normal, né, o Tomás. Entendi. Faz algum tempo que eu não falo com ele, mas assim, é um cara que é fora da curva. É fora da curva. Entendi. E aí, nessa época da aviação, foi aonde aquilo dali estava já explodindo. Eu falei, não, eu quero tocar o meu negócio. E não pensava em dinheiro, eu pensava em construir algo e andar com as minhas próprias pernas. Entendi. Chegou um dia que eu falei, Tomás, eu vou ter que ir. Eu tô saindo. E aí eu fui tocar meu rumo. E aí, o que eu fiz? Eu fui fazer camiseta. Camiseta? Cara, você sabe que eu fazia silk screen. Você fazia? Eu tinha uma empresa no começo da minha carreira de silk screen, então de repente trabalhamos num ramo parecido. Então, eu fui fazer, mas eu não tinha experiência no ramo. Eu só queria montar um negócio, mas assim, eu não tinha experiência. Você confeccionava. Eu comprava, tinha as costureiras que às vezes fazia, a gente comprava já a camisa pronta e tal. Tá. E aí eu tentei fazer uniforme, não foi muito pra frente. E aí eu comecei a vender camisetas mesmo, na rua, colocava no carro e ia pra cima, falando, não, tem que começar um negócio. E não tava nem aí como que ia ser, o que ia me custar aquilo. E foi assim que eu conheci a VB. Entendi. Na verdade, eu conhecia já a VB de vista, mas uma vez vendendo camiseta na rua, eu passei na frente da VB e já estava bem fraco, assim, não tava meio desestabilizado a parte de camiseta, falando, poxa, é difícil, não é fácil você montar um negócio. E começar do zero. E aí foi aonde, eu não lembro muito bem, mas o primeiro contato que eu tive com o Vanderlei, conversando com ele, eu olhei a empresa e falei, poxa, eu não sei como é que foi o assunto da gente trabalhar junto. Ele falou, João, eu tô montando uma marcenaria e eu preciso de alguém para administrar a marcenaria para mim. Porque na época ele ia vender para Dicico, os móveis para Dicico. E eu falei, poxa, eu topo.
Então, um grande projeto, tava bem à vontade, sabe? Aquela coisa que você se sente bem na hora. Assim, eu falei, poxa, Vanderlei, vamos embora. E o Vanderlei é um cara fácil, né? De coração aberto, né? Interessante isso, né? O Vanderlei foi um dos meus mentores. Até hoje a gente aprende muito, eu aprendo muito com ele até hoje. Então, assim, todos eles sempre depositando a confiança. Legal. Então, assim, isso que é uma coisa legal, né? Quando você coloca para fora aquilo que você realmente as coisas acontecem naturalmente. Naturalmente, eles retribuem isso com a confiança. E aí, Paulo, o que acontece? Eu fui administrar a marcenaria para ele, cuidar do pessoal. Tá. E tava gostando, era tudo coisa nova de novo, era uma coisa, é uma indústria, né? E aí, quando a gente foi administrar pessoas, com o primeiro mês que eu tava ali, o pessoal não tava aceitando, falou, pô, mas quem que é esse cara que veio e tal? E eu já tava com aquela garra toda, tudo aquilo que eu tinha aprendido, tudo aquilo que eu queria colocar ali, eu despejei. Entendi. Eu fui colocar em prática ali naquela época. E aí, o que acontece? Tinha um cara lá, que ele era o principal, ele era o marceneiro, ele que fazia tudo, ele que era a parte técnica, e ele não aceitava a parte ele não aceitava você passar ordens, vamos dizer assim, para ele, né? Entendi. E aí, no primeiro mês, cara, eu falei assim, poxa, você não tá acreditando ainda que eu tô aqui pra gente estar aqui para fazer o trabalho que tem que ser feito? Então, vamos fazer o seguinte, você tá fora. Ele olhou para mim e falou assim, não, quem é você para fazer isso aí? Eu falei assim, você não tá acreditando? Passa lá no RH, da VB na época, que aí você vai ver. Nossa. Eu tinha ligado pro pessoal do RH, na época a Carminha até hoje, e aí ele voltou, ele foi lá, ficou uma meia hora, ele voltou para pegar a mochila dele, ele não acreditou. Ele entrou, ficou olhando para mim assim, esse cara saiu. Quando ele saiu, todo mundo ficou olhando para mim e falou assim, e agora? Cadê o marceneiro? Não tinha marceneiro. E aí eu olhei e falei assim, eu sou marceneiro. Não sabia nada. Eu tinha noção, porque você viu ele fazer ali. Eu tinha noção, mas tinha vontade também. Eu nunca fui de falar, não, eu não mexo, não. Eu sempre fui deu errado agora, deu errado 2, 3 vezes até aprender. E aí foi onde eu fui, meti a cara e aí foi me virando, mas mesmo assim não dava. E aí o que eu fiz? Eu fui numa escola técnica aqui de Campinas, e aí eu falei com a diretora falou, olha, fala na sala de aula que você pega, vê se tem algum moleque que tá... E aí tinha lá o rapazinho, ele veio, moleque novo, 17 anos, e ele veio, e esse moleque, ele despejou conhecimento. Eu aprendi pra caramba com esse cara. Ele já tinha o dom e já estava na escola. Já tinha, e era um moleque que ele não largava o osso. Sabe que a marcenaria, como qualquer outro trabalho manual, depende muito de dom, né? Depende de dom. Então as pessoas que têm esse dom de trabalhos manuais vão muito bem em marcenaria, em artes, né? Em pintura, e isso levando às vezes até para a parte mais comercial. Porque a marcenaria é como um músico, né? Você vai com a emoção ali, você deposita todo o teu... Tudo, claro. Você vai fazer um móvel ali, não é só você fazer ele para vender. O marceneiro mesmo, que é o verdadeiro marceneiro, ele deposita muita emoção ali, ele deposita... É verdade. E aí eu aprendi bastante com o Denis na época. E aí ele acabou até indo para o quartel, porque ele era muito novo, com 18 anos ele teve que ir para o quartel. Nossa. E eu já tinha aprendido e a gente já conseguia se virar ali, e o pessoal, cada um aprendeu sua parte que tinha que fazer. E a gente industrializou mesmo, era uma marcenaria, a gente industrializou, montou uma linha de produção e aí foi aumentando cada vez mais. Entendi. E chegou num ponto que bateu de novo aquela questão de falar, poxa, mas eu preciso agora caminhar de novo. Aí eu sentei com o Vanderlei e falei, Vanderlei, eu vou seguir meu rumo de novo. Ficou quanto tempo na VB? Nessa época, se eu não me engano, eu tinha ficado acho que uns 6 anos. Uns 5, 6 anos nessa época. 6 anos. Se eu não me engano, viu, Paulo? Porque se eu não me engano, faz isso. Uns 6, 7 anos, alguma coisa assim. E aí, o que eu fui fazer? Montei marcenaria. Montei uma marcenaria de móveis planejado. Entendi. E fui atuar. Fui atuar na área e querendo montar aquele negócio, só que o meu sonho era montar uma empresa que ela girasse. Eu não estava nem aí se eu ia ganhar dinheiro, não queria, lógico que tem que ganhar dinheiro para girar. Claro, mas eu queria falar assim, olhar para ela e falar assim, poxa vida, ela tem vida própria.
E aí eu fui montar marcenaria. Planejados, e era muito difícil, pelo menos para mim, não sei para os amigos que têm marcenaria de planejado, apesar de ter alguns amigos na área que também passam pelas mesmas dificuldades, mas você trabalhar dentro da casa de cliente, mão de obra e aquela dificuldade toda, e eu queria fazer tudo, e aí acabou ficando muito pesado, e eu gostava daquela parte da indústria. Aí o que eu fiz? Acompanhar, né, as obras, a responsabilidade que é você estar dentro da casa de um cliente, né? E aí, mas o que eu percebo assim que é fantástico é essa inquietação que você tem, né? A inquietação que o empreendedor, qualquer empreendedor tem. Então é legal, você empreende, aí você tá num ponto que você fala, pô, legal, mas vamos mais um pouquinho, mas não dá aqui, vamos para outro lado, essa inquietação, cara, é a luz que tem no empreendedor, né? E ali você toma uma decisão que aí as pessoas não entendem, poxa, mas você não tá bem onde você tá, não tava legal, por que não? Você não vai entender. É uma coisa que você não vai entender. Inclusive na aviação, o pessoal, poxa, mas você não gosta da aviação? Eu falei, eu adoro aviação. É uma frase que eu até falei brincando na hora, e aquela frase me pegou e ficou ali marcado. Foi uma vez eu falei para um amigo meu, eu falei, eu adoro aviação. E eu não vou seguir a aviação como mecânico, mas vou seguir a aviação para eu ter o meu próprio avião. Então um dia eu volto. Um dia você volta. Quando eu comprar o meu avião, eu volto para a aviação de novo. Que legal. Então assim, falei brincando, e aquilo falou, poxa, por que não? Vamos embora. Claro, opa! E aí, Paulo... Aí você montou, você manteve quanto tempo a marcenaria? No planejado eu fiquei acho que uns 2 anos. 2 anos. Uns 2 anos no planejado. Mas eu não gostava e não gosto de nada que você enxerga o fim. Entendi. E aquilo ali já tinha batido no teto, apesar de não ter feito tanto sucesso, mas eu não conseguia enxergar... A continuidade, era muito curto ali, o horizonte era muito curto. Eu queria uma coisa que você conseguisse caminhar e não ver esse fim. Falar, é só caminhar agora, vai. Entendi. E aí, o que eu fiz? Eu comecei a fazer móveis em série para vender para loja. Então, assim, eu trabalhava... com o mesmo maquinário, mesmo com a maquinário. Empresa, mesmo em vez de maquinário. planejado, móveis. Tinha algum pessoal que trabalhava comigo de ajudante, eu não peguei mais, não fechei mais com eles, e aí eu fui tocar sozinho. Eu falei, não sei o que vai dar. Mas eu sabia que... E aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer móveis em série, pequenos nichos, prateleiras. Entendi. Então, era segunda, quinta e sexta eu tirava pedido, ia para as lojas, vendia. E aí na segunda, na terça e na quarta eu ia fabricar. Entendi. E aí foi nesse tempo que o Vanderlei, nas mesmas lojas, né, no mesmo ramo, loja de material de construção, o Vanderlei passando, falou, pô, o João tá na loja e tal. João, aí me chamou para uma conversa e falou, João... O teu produto, cara, cabe na nossa linha. Vem pra cá, vamos fazer uma parceria. A gente coloca aqui na nossa linha de produção e a gente monta de novo e a gente vai trabalhar junto de novo. Uhum. E aí foi aonde eu gostei da ideia de não ter fim de novo. Falei, poxa, isso aqui é uma coisa que não tem fim. E, né... Agrega demais, ele vira um parceiro, um vendedor seu. Exato. Ele, além de ser um comprador seu, ele é um vendedor seu. É ganha-ganha total, né? E aí a VB, toda estruturada, com toda a estrutura, aquele maquinário que eu já tinha pequenininho, que eu sofria para fazer lá na VB, já tinha tudo máquina automatizada, aí a coisa facilitou bastante, a gente misturou a mão de obra também, eu já tinha mão de obra lá, e aí a gente começou a fazer um trabalho que começou a incomodar os grandes que competiam comigo. Inclusive, uma vez em São Paulo, numa feira, um dos grandes me viu lá e falou, poxa, esse produto aí e tal, você não pode... Eu falei que não pode, não existe isso, não existe isso, não pode. E aí ele se incomodou e começou a bater para cima no comercial nas lojas e começou a derrubar os preços e começou a me prejudicar. Entendi. E aí eu conversando com o Vanderlei falou, João, não compensa mais, você baixar mais do que isso daí, não compensa, a não ser que a gente investir muito em maquinário. E aí foi onde eu abandonei a linha e a gente foi focar só na VB. Só na VB. Só na VB. Aí eu conversei com o Vanderlei, aí a gente foi trabalhar em parceria. Tá. A gente foi trabalhar em parceria, a gente conversou, falou, olha, a gente tem uma meta, vamos bater essa meta, a gente vai fazer a empresa crescer. E aí a gente focou e, graças a Deus,
cresceu bastante a empresa, ela dobrou de tamanho, a gente fez um trabalho junto e junto com o pessoal a gente foi aumentando a equipe, depois veio os grandes clientes, como ele citou aqui. Complementou bem, né? Complementou. Exato. E aí veio grandes clientes, veio Leroy e vários outros. Tá. E aí foi onde a VB ela deu aquele boom, Expandiu. né? Ela expandiu. E aí foi passando logo depois da pandemia, veio de novo. Falei, Vanderlei, eu vou. Foi o seu último sua última virada, vamos dizer assim. Por enquanto. O outro estralo, porque ainda faltava alguma coisa. Apesar da gente estar numa empresa que estava caminhando bem, que ela estava caminhando bem, ela cresceu bastante, ainda faltava alguma coisa. Faltava eu ser dono das minhas próprias decisões e quebrar a cara sozinho. Eu queria quebrar mais a cara. E para aprender e fazer aquela coisa de fazer... Não, essa daqui, montar aquela empresa independente. Entendi. E aí aquela inquietação de novo, e isso há 2 anos e meio atrás, eu tomei a outra decisão. Que aí entra... Exato. Só que eu não sabia o que eu ia fazer. Tá. Quando eu saí da VB, eu sabia que eu ia montar um negócio, mas não sabia o que eu ia fazer. Eu tava pensando, foi um monte de ideia, inclusive eu tenho cadernos de rabisco, tudo. E aí, uma vez foi um pequeno acerto que faltou né, pra gente acertar, e eu falei, Vanderlei, me dá em mercadoria, porque isso daqui vai ser uma coisa que eu vou movimentar aqui e passar o meu dia. E aí eu peguei aquele pouco de mercadoria e comecei a ir na região, ir de loja em loja e começou a vender. Falei, poxa, gostei. A ideia é boa. Gostei do negócio. E aí, uma vez em São Paulo, estava numa feira com o Vanderlei, e ele falou, João, a gente tinha um distribuidor no interior de São Paulo, que estava tendo alguns problemas, e o Vanderlei falou assim, João, por que você não pega a distribuição no interior de São Paulo? Loja física. Atender as lojas de material de construção no interior de São Paulo. Eu falei, eu topo. Você me dá a parte da VB no interior de São Paulo, eu topo. E aí eu montei a distribuição, e aí fui para cima. Então pegava o carro, ia para o interior de São Paulo, ficava 2, 3 dias fora, 4 dias vendendo, já deixava mercadoria no carro, ia vendendo, aí foi onde eu fui gostando cada vez mais. Tá. Só que aconteceu de novo que eu via o limite. Tá. Era um negócio limitado, e aí foi aonde eu olhei para o digital. Foi ali que eu comecei a olhar. Começou a perceber o digital. Ali onde eu olhei para o digital, eu falei, poxa vida, eu acho que aqui dá certo. Marketplaces. Mas eu não sei como que é, mas eu preciso tentar. Tá. Eu preciso tentar, mas eu não sei, será que exige muita capacitação, muito conhecimento? Eu preciso tentar. E aí, o que eu fiz? Em paralelo com a distribuição, Física. já tinha o pessoal vendendo junto comigo, aí já estava mais desafogado, porque já tinha vendedor na rua, e aí eu só ia para entrega, comprei carros para fazer a entrega. Então, isso que eu ia perguntar, você chegou a montar a logística ou você usava a logística da própria VB? Não, eu montei ela própria, totalmente individual, montei a minha logística. A gente já era independente, eu já não dependia da VB. Entendi. A gente tinha uma carteira da VB, Tá. e a gente era representante da VB, a gente distribuía produtos da VB, Tá. mas eu sempre fui independente para distribuir qualquer produto. Mas a gente era focado em VB. E aí já tinha vendedores, aí eu fazia toda a entrega. Gosto muito da estrada, sempre gostei de ir atrás, conhecer gente, abrir novos caminhos. Exato. Só que aí chegou um momento que eu falava, poxa vida, eu não consigo fazer tudo isso, e aí eu não consigo crescer mais. Entendi. Porque começa a soltar da mão. É. E aí foi onde eu olhei para o digital. Eu falei, poxa, o digital é algo que eu consigo focar mais. Entendi. E aí eu consigo ter um crescimento mais administrado. Eu consigo estar ali. Tá na sua mão, mas ao mesmo tempo não tem teto, né? Exato. Você não tem limite, porque o digital depende um pouco da logística que você utiliza, às vezes, do próprio marketplace, né? Exato. Eu vejo porque eu vejo bastante hoje o pessoal vendendo pelo Mercado Livre que está crescendo demais, né? Claro que tem muitos outros, né? Mas Sim. eu digo porque assim, como a logística maior, deles né? estão crescendo, É o maior. tá crescendo demais a logística deles e eles lançam produtos novos, como produtos full que você armazena nos próprios armazéns deles. Exato. Interessantíssimo isso. E uma coisa, Paulo, quando eu entrei no digital, muita gente, tem gente que não tem experiência, não sabe, tem medo de entrar, Tá. ou aqueles que entra e começa, não tem o profissionalismo ali de
Você começa a se aventurar, mas não consegue crescer também porque não tem a experiência. Porque você entrar no digital é você ter uma empresa. Você tem que administrar uma empresa. Sim, você vai ter que administrar gente. Então, assim, depende de bastante conhecimento e experiência. Se preparar, porque hoje em dia a gente fala até para outros tipos. Estou falando de digitais, está falando de produtos, mas você tem produtos digitais mesmo, cursos, essas coisas que as pessoas acham que a coisa vai acontecer. Exato. Tem que se especializar muito, né, João? Exatamente. E agora, o que se forma, assim, do pessoal ver a facilidade? Às vezes, fala, poxa, o digital, você vender no marketplace, na internet, eu vou sair do meu trabalho e vou vender na internet. É fácil de você começar? É fácil, por um motivo. Os marketplaces, principalmente, o Mercado Livre, a experiência que eu tenho no Mercado Livre, eles são muito preparados, são muito organizados para poder transferir essa facilidade para você. Entendi. Então, assim, eles te dão a facilidade para você entrar, mas para você crescer, a responsabilidade é sua. Entendi. Porque, assim, eles são muito responsáveis e te ensinam muita coisa. Entendi. Inclusive, o marketing que eles fazem você faz um marketing com um cliente e você faz um marketing para o geral. O que eu quero dizer com isso? Tem muita empresa que gasta fortunas para colocar um outdoor numa Bandeirantes, por exemplo. Entendi. Mas, quando um cliente liga querendo resolver um problema de um produto que custa 100, 200 reais, ela vai e não atende aquele cliente. Aquele cliente, ele não gostou daquela experiência, ele vai sair espalhando para os outros. Ou seja, deixou de pagar ali 100, 200 reais, até menos, para resolver um probleminha. Para resolver um probleminha de alguém que vai fazer uma propaganda. Que se multiplica. Que se multiplica, mas vai fazer uma propaganda. Um outdoor enorme que muitas vezes hoje, isso é uma das características do digital, né? O digital é muito direcionado, né? Exato. É muito legal você ter uma possibilidade de você direcionar o seu produto direto para aquele que você pesquisou, que é o seu cliente, né? E se você não cuidar desse seu cliente, que é o cara que é direcionado, uma hora vai... Não, e é um a um, é isso que o marketplace... Atravessar. Pelo menos o Mercado Livre, que é o que eu tenho mais experiência, ele foca muito nisso. Então, assim, você aprende muito com isso, porque você lida com o seu cliente final. Na distribuição, eu lido com um lojista. Tá. Então, primeiro você vende para o lojista, mas você não sabe se o cliente dele vai comprar. Então, você vende para ele e ele tem que entender o cliente dele. Entendi. Agora, no marketplace, você trabalha diretamente com o seu cliente. Você começa a receber ali opiniões do teu cliente diretamente. Ele vai, olha, você tem isso. Ele vai te dando dicas, que é importantíssimo, principalmente para quem está no varejo, você no comércio ali, o próprio cliente vai te dando dicas. Então, assim, Entendi. O aprendizado que isso te traz, que, como eu te falei, ao longo da vida eu sempre valorizei muito o aprendizado, continuo aprendendo hoje e eu me divirto com isso, que todo dia eu aprendo. E hoje eu tenho, hoje o meu principal mentor é o meu cliente final, é o cliente final, bacana. Que ele vai te passando dicas. Cada região tem uma preferência, você entende por estado, fala, poxa, o pessoal do sul gosta disso, o pessoal do norte tem esse tipo de preferência. Aí você começa a estar ali no nível nacional e você começa a entender o teu mercado em nível nacional. Então isso ele te traz vamos dizer assim, uma riqueza de informação muito grande. E cada vez mais informações, mais você se aperfeiçoa, né? Mais você vai se aperfeiçoando e foi isso que me fascinou. Então, quando eu estava com a distribuição, e aí eu comecei e fiz um teste ali, acho que em fevereiro, março do ano passado, eu tenho até a foto da minha primeira entrega. Em março do ano passado eu entrei para o Marketplace, fiz o trabalho, adoro o marketing, então eu foquei muito no marketing, de fazer o marketing mesmo dentro do digital. E aí eu coloquei e falei assim, vamos ver o que dá. Sabe quando você vai pescar? E aí você coloca lá, fala assim, vamos joga ver. A vara. E aí você vai ali fazer um churrasco e deixa ela lá. E eu comecei a fazer isso, e eu focado na distribuição. E eu falei, poxa, vamos ver o que vai dar. Coloquei a varinha lá e coloquei a isca, e aí eu peguei o primeiro peixe. Aí aquele primeiro peixe me animou, falou, opa, tem peixe aí. E aí eu lembro da primeira entrega que eu saí correndo para fazer, ia fechar o ponto de entrega, tinha muito pouco tempo, eu peguei a moto e até tirei uma foto e fui correndo, cheguei lá, já faltava 10 minutos para fechar e aí entreguei e falei, nossa, fiz a primeira venda. E ali foi assim, os próximos meses foi bem frio, uma venda ali, outra aqui, porque eu estava focado na distribuição. Entendi. E aí eu vi que o negócio me chamou, falou assim, pode vir,
que a gente está pronto para te receber. E aí chegou uma hora que eu tive que tomar uma outra decisão de não estar mais com a distribuição. Aí eu cheguei com o Vanderlei e falei, Vanderlei, eu não vou mais atender na distribuição. Para mim tocar justamente isso que eu sei. Eu vou focar agora na minha área, no digital. E aí foi aonde o Vanderlei falou, não, legal, ele montou a distribuição, pegou o mesmo pessoal que vende e focou. Legal que sempre existe um ganho, porque mesmo pelo que você desenvolveu na distribuição, quando você volta para a mão dele já está evoluída. Quer dizer, você já fez um trabalho ali profissional que provavelmente se ele tivesse feito não seria tão abrangente, tão desenvolvida, né? Eu já tinha também, eu peguei ali também o bonde andando, que já tinha uma distribuição funcionando. Já existia uma distribuição. Depois eu peguei, modifiquei do meu jeito, fiz muitos amigos. Inclusive eu tenho algumas lojas no interior de São Paulo que eu deixei para falar, Vanderlei, essas lojas eu quero continuar atendendo. Então hoje, mesmo no digital, essas lojas são os meus xodós, vamos dizer assim. Então eu continuo atendendo eles, são um amigão meu, a gente tem muita amizade. E aí o pessoal liga, João, você tem isso? Eu tenho, no meu estoque tem os meus produtos, então eu continuo atendendo. Legal. E aí eu mesmo pego, inclusive sábado agora eu vou para Pedreira fazer uma entrega em loja física, eu mesmo vou. Legal. Você vai passear e trabalhar ao mesmo tempo. E trabalhar ao mesmo tempo. E aí chegou nesse ponto de focar no digital. E aí foi onde eu vi uma empresa se formando. Entendi. E aí eu tinha começado praticamente do zero. Muito interessante que você formou a empresa Marrocha. Você formou a Marrocha, como se diz, intuitivamente, vamos dizer assim. Intuitivamente, ela se formou da sua necessidade, né? Como todas as decisões que eu tomei na minha vida, eu tomei decisões de recomeço, assim, decisões muito, muito fortes, assim, foi tudo na intuição, tudo pedindo, sou muito, vamos dizer assim, religioso, apesar de não ter uma religião. Entendi. Mas eu sou cristão, então eu sempre coloco tudo na mão de Deus, eu peço sempre a Ele para direcionar e graças a Deus tem dado muito certo, colocando a fé em primeiro lugar ali. Esse é seu outro mentor, o maior de todos. É o maior de todos, esse é o maior de todos. E aí na hora que é para ser, e aí a coisa anda. João, eu sei que a gente não tem muito tempo no programa e a gente tem muito mais para conversar. A gente vai marcar outros podcasts com você. Mas eu queria te oferecer um café. E depois do café eu sei que você tem uma surpresa que inclusive tem a ver com o café, é isso? Você topa tomar um cafezinho comigo? Eu topo tomar um café. Então vamos lá, gente. Eu adoro o café. Vamos lá, Minuto do Café. Saúde, João. Saúde. Um cafezinho é muito bom, né? Muito bom, viu, Paulo? Cara, é o que você falou, é paixão, né? Não, é uma paixão. E isso te faz muito bem, porque tem pessoas que tomam, não sabem nem o que tá tomando, você tomou ali na pressa e tal. Põe açúcar. E aí quando você... Quem põe açúcar no café é um pecado, gente. Quando você para apreciar com calma e você começa a sentir o sabor e você... Desde a preparação ali, aquilo ali é uma terapia. É uma terapia. Faz muito bem. Mas vamos lá, concluindo então, Marrocha. Você contou sua trajetória, cara, cada virada sensacional, né? Muito além do que a gente imagina. Muitas vezes, mas poxa, ele trabalha, eu te conheci já na VB, né? Aí ele deve ser desde pequeno, trabalhava com isso, conhecia já o mercado de vidros, enfim. Gente, que trajetória interessante, que quantas viradas interessantes, né? Bastante coisa. E como se concluiu isso? Como que tá hoje essa sua última trajetória aí? Última, tô falando até agora, né? Porque do jeito que você é irrequieto, João, daqui a pouco você vai voltar pro avião, eu tenho certeza disso. Bom, Paulo, a empresa mesmo, a Marrocha, no digital, ela tem praticamente, aí a gente começou a caminhar mesmo, onde eu percebi que era uma empresa que ela realmente poderia caminhar mesmo, que ela se formaria mesmo uma empresa, foi em março desse ano. Nossa. Tem o que aí? A gente está falando o quê? De 10 meses, é isso? 10 meses. 10 meses. 10 meses. E assim, a gente está numa trajetória legal, graças a Deus. A gente está fechando o ano agora com mais de 1 milhão em vendas. E isso falando aí de pegar firme mesmo em 9, 10 meses, muito pouco tempo.
E assim, a gente está falando de uma linha bem ampla, né? Que a gente vai ali, até às vezes eu até comento com o Vanderlei, então a loucura, minha vida é fornecedor, eu mesmo tenho que fazer isso, fazer aquilo. Então assim, agora no ano que vem a gente está com um projeto de trabalhar mais no estratégico, montar uma equipe, e às vezes o pessoal pode até pensar, poxa, mas mais de 1 milhão em vendas nesse tempo, então a vida virou tal. Não, você monta uma empresa, todo empresário sabe, vendas é uma coisa. Quando você está fazendo uma empresa do zero, ela vai te pedindo muita coisa. Então assim, eu procurei colocar na minha vida pessoal, João, para você não muda nada, tá aqui seu salário, agora a empresa é outra coisa. Muito interessante o que então, você falou. Assim, eu tenho um pensamento que eu escuto muito pessoal, inclusive pessoal de marketplace, escutei outro dia o cara falando, falou assim, ó, empresa rica do dono pobre. Exatamente. Isso daí, para mim, já vale também. Lógico que você tem que... Para você ter ideia, a gente está fazendo... Hoje nós somos Outlier, né? Outlier do Conrado Adolfo. Então, ele monta um grupo ali fora de série, ele vai dar uma assessoria durante um tempo para a gente, e ele é um especialista em vendas, né, em marketing digital, e interessantíssimo que ele falou para mim exatamente isso. Ele falou, olha, gente, a turma nossa toda que entrou agora, né, falou, beleza, vamos dar um gás nas vendas. Isso é interessante porque você já começa a ter um resultado pela própria assessoria da gente, mas depois é o seguinte, baixa a poeira, vamos ver cada setor da sua empresa, vamos trabalhar cada setor e aí sim fica consistente. Mas claro que as vendas é a primeira, porque quando você começa a ter uma entrada de capital na sua empresa, tudo é facilitado, né, João? A venda é facilitado, tudo. Né? A venda é tudo. E foi isso que o digital me colocou o coração para bater. Entendi. O meu sonho era montar uma empresa, só que como que você vai escoar isso? Então eu tive muita dificuldade lá atrás com a Lado Móvel, que era a empresa de móveis que eu tinha. E aí depois eu tive bastante dificuldade também com a distribuição de fazer isso fluir. E aí quando eu entrei no digital, o digital me deu o coração batendo. Então assim... eu te dou a venda e aí foi onde eu consegui montar, focar na empresa, que é o que eu gosto de administrar, de montar, de pensar como que vai ser, colocar metas. Enquanto isso você tem ali como escoar tudo isso, que é o que o digital me deu. Falou assim, não, me dá o teu produto que a gente vai consumir e aí você vai pensar o que você vai fazer da tua empresa. Então a gente tem assim, bastante planos para os próximos anos, tem um projeto aí para os próximos 5 anos e hoje, apesar de, graças a Deus, as vendas serem os números bons pelo pouco tempo que a gente tinha, porque pelo pouco tempo que a gente tem e pela pouca experiência que a gente tem, é uma empresa que ela está no início, ela está engatinhando, tem muita coisa para fazer. E então, legal assim, de tudo não é isso. uma empresa rica ainda, como eu citei, mas assim... Naturalmente, isso é uma coisa que... mas só de você poder sonhar e você ver o trajeto, já... Ainda não é rica, mas já tem resultados milionários, olha que bacana. Você já tem resultados milionários e seguindo um pouco esse raciocínio, claro que você precisa cada vez, isso vai ser natural, você desenvolver mais aí cada setor da empresa e ter o mais importante de tudo e saber que você não tem esse limite que você tinha nos outros empreendimentos seus. Exatamente, não é verdade? Exatamente. Porque o digital tem a grande vantagem de você não ter esse teto que você... se você trabalhar bem, você está falando em Brasil, né? Mas você já pensou? América Latina, Estados Unidos, Europa, não tem fim. Não tem fim. E cada vez mais isso, a gente já está falando, eu estava falando de uma distribuição no interior de São Paulo, hoje já tendo o Brasil inteiro. Então assim, e cada vez mais isso vai se unificar, não tem... Tô louco para fazer um outro podcast com você daqui um ano, João. Tem muita coisa. Daqui um ano, João. Tem muita coisa para acontecer. Agora, olhando para tudo isso, Paulo, tem uma coisa assim para deixar mesmo para o pessoal. Isso aí, esse é o ping. Então, olha, você pôs as suas palavras na minha boca. Eu vou te mandar um ping e você vai mandar um pong. O que você vai deixar para o pessoal, então, dessa experiência que você está tendo agora? Claro que você teve sua experiência da vida toda, de todas as suas viradas, mas principalmente agora, dessa sua virada pro digital. Eu te mando o ping aí, o que você deixa pro pessoal sobre isso? Bom, olhando para a câmera lá, João.
Bom, o pessoal gosta de falar muito, a gente vive muita coisa, você olhando para trás assim, toda a experiência que isso vai te dando, né? E o pessoal gosta de falar muito da persistência. Eu enxergo de outras maneiras. A persistência, para mim, ela soa um pouquinho, ela falta um pouquinho de responsabilidade, Paulo. Claro. Eu gosto de falar um pouquinho mais da determinação. Claro. Porque a persistência, ela te dá um ar de você bater até quebrar. Persistir, às vezes alguma coisa que não está funcionando não Exato. resolve. Então, assim, você tem uma parede e você vai batendo até quebrar, isso não te diz um tempo, quanto tempo vai levar e como que você vai sair disso. Entendi. Se você vai sair inteiro ou não. Então, eu gosto de usar a determinação, porque a determinação diz que você vai passar para o outro lado, não sei como. Então, você vai pensar de uma maneira. Se não está dando certo, você vai pensar, mas você vai passar. Então, a determinação, para mim, eu acho que é uma coisa muito importante. E a determinação ela tem que vir depois com a disciplina. Sim. Porque só a determinação não adianta, tem que ter a disciplina depois para você manter. Porque quando você vai fazer um almoço e você está com fome, você capricha. Depois que você está de barriga cheia, você não consegue fazer o mesmo almoço caprichado de novo. Muito bom. Então, assim, a disciplina, ela vai fazer você, todos os dias, independente se você está de barriga cheia ou não, ela vai fazer você crescer. E fazer, como o Vanderlei falou aqui, fazer o que tem que ser feito todos os dias. A disciplina vai te levar a isso. Então, determinação e disciplina para fazer o que tem que ser feito todo dia, independente de como que você está. Então, acho que isso é muito importante. Muito bom, João. Obrigado. Você Paulo, é de casa, obrigado pela oportunidade, cara. Você é de casa, esteja sempre aqui. Pessoal, obrigado pela audiência e voltem sempre aqui no Ping Podcast. Semana que vem tem mais. Valeu! De tua boca vem palavras que eu não quero ouvir, mostrando-te um livro aberto pra eu te devorar. Expõe toda a malícia dos teus sonhos, que eu nem me atrevo em sonhar. São coisas que nem sei se sabes, se eu quero escutar. Tuas palavras me atingem, apunhalam, ferem fundo a minha dor, deixando-me em estado extremo de vergonha e o mais intenso amor. E estes lábios que se mexem, soltando sílabas por todo o ar, encontro-me pálido, inerte, entregue às coisas que vens me contar. Falar é tão difícil pra quem ama, pior é não falar. Saber das aventuras em tua cama e sempre me calar. Os meus segredos são segredos, os teus vens me contar. Eu morro um pouco mais a cada frase, em cada som que estou a te escutar. Ai, se agora eu pudesse me abrir, ai, se eu pudesse me entregar, as juras que troco com outras, a ti também compartilhar. Seria o homem mais feliz do mundo, no mundo aquele a te amar. Mas levo meu amor sempre em silêncio e nunca vou poder falar, porque não mais terás alguém pra te escutar.